Oi, Carolina, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Me ouve bem? Sim, Tá bem. Tudo certinho aí? tudo certo, tudo ok. Estou aqui, qualquer coisa precisar. Muito bem, muito obrigado. Em seguida já começamos, né? A gente espera um pouquinho. Acho que as outras autoras estão aqui presentes, né? Maria Leonida e a Thaís. Mas aí ver se vai chegar mais alguém para assistir. Aí às 6 horas a gente começa. Sim, vamos aguardar aí o tempo, né? O horário. Se alguém quiser ir testando a apresentação nesses minutinhos. Pô, vou fazer isso também, já que eu também vou apresentar, né? Sim. Deixa eu testar aqui. Tá aparecendo certinho para vocês? Tá aparecendo, tá tudo ok. Ok, pronto. Eu vou testar aqui também, se eu puder. Pode ser? Claro. Licença. Oi, Thalys, você é o primeiro artigo, é isso? Ou é o último? Eu não entendi a ordem, eu acho que eu sou a segunda. O segundo sou eu. O segundo é Deixa eu ver aqui. você? Deixa eu ver. Então não sei. O Achava que a primeiro é segunda o era eu. artigo que fala sobre avaliação de alternativas sustentáveis. Então sou eu. Pronto. Olá, boa tarde. Tudo bem, professor Sadi? Eu sou a Patrícia. Oi, Tudo bem? Patrícia, tudo bem? Você tá bem? Tudo e você? Tudo certo. Oi, Carol, tudo bem? Nossa assessora de sessão. Oi, Patrícia. Tudo bem? Oi, Thalís, autora. Maria Leonida também é Oi. nossa assessora. Todo mundo Uhum. bem para a sessão? Tudo ok aqui? Tudo Tudo ok. bem, tudo bem. Beleza. Ok. Professor, a Carol vai te assessorar nessa sessão. Qualquer problema, ela tem meu WhatsApp direto. No WhatsApp eu tô aqui, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, gente. Excelente sessão para vocês. Qualquer problema, você ou a Carol ou Maria, só me dá um alôzinho que eu tô aqui, tá bom? Então tá bem, obrigado. Ok, Tchau, gente. Excelente obrigada. sessão. Tchau, professor. Prazer em conhecê-lo por Virtualmente, vídeo. prazer o meu. Tudo bem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Olha só, eu baixei esse fundo de tela do SEMEAD, mas quando eu entro aqui para colocar, ele não reconhece, como se não tivesse baixado, não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, Ah, né? tranquilo. Eu pensei que tivesse ficado invertido, porque ficou invertido, aí a gente Ficou notou. invertido. É, ficou invertido, é verdade. A gente notou. Conheço alguns professores aí da sua região, professor, Olha lá aí. da UNOESC. Ah, sim. A Quem professora que você conhece? Sayonara. Você conhece quem? A Simone, garanto. Não, eu conheço a professora Sayonara Teston. A Sayonara, sim. Aham. Quando eu fiz o mestrado, ela fez o doutorado na Univale. Aí a gente até dividia apartamento na época. Grande amiga. Bacana. Ela está na coordenação agora aqui do programa, né? Tá, na coordenação. Aí eu conheço o Patrick também, né? Que é
de outra área, que é o esposo dela. Legal. E você é de que região? Eu sou do Piauí, mas atualmente eu estou no Ceará. Estou fazendo Do Ceará. doutorado aqui no Ceará, na UFC. Ah, bacana. Então tá pertinho de mim, Carol. Eu sou da UES, estou na UES. Ah, pronto, aí, ó. Eu não sou cearense, mas sou aqui do lado. Ah, muito bem. Eu sou cearense. Pronto, estamos em casa. Não é cearense, mas foi adotada ali, né? Pelo menos esses 4 anos. Muito bem. Posso tirar uma dúvida em relação ao tempo? Eu pesquisei, mas eu fiquei em dúvida se eram 10 minutos ou 15. Alguém sabe? A Carol saberia dizer? Até 15 Sim, aqui, né? Até 15? é Isso. até 15, aí, como são 3 trabalhos, até que a gente tem mais tempo, né? Mas a gente dá uma média de 7 a 10 minutos para as discussões depois da apresentação. Então, vai ser primeiro a apresentação do professor Sadi, ele tem até 15 minutos, né? Não precisa cravar exatamente nesse tempo, mas até 15 minutos para a apresentação. Eu vou cronometrar, e aí, quando faltar 5 minutos para finalizar, eu aviso vocês, né? Eu ligo o microfone e aviso vocês. E, e aí, depois de cada apresentação, a gente tem esse espaço aí de 7 a 10 minutos para discutir, fazer perguntas, enfim, contribuir com os trabalhos. Tá bom, obrigada. Muito bem. Creio que podemos iniciar a sessão, né? Estamos pontualmente às 18 horas. Prazer. Sou o professor Sadi, sou coordenador do PPG em Ciências Contábeis e Administração da Chapecó, aqui no estado de Santa Catarina. Vou moderar essa sessão e também vou apresentar um trabalho, né? Então, parabéns a todos todas, né, que tiveram trabalhos aprovados. Então, pela ordem que nos foi repassada, né, vamos iniciar com a Thalys, é isso? Avaliação de alternativas sustentáveis para botas femininas de couro sintético. Thalys, fique à vontade. Bom, obrigada. Eu compartilho. Eu acho que eu não estou ouvindo, Carolina. Não sei se você está ouvindo. Está bem baixinho, né? Jura? Agora Agora, melhor. Agora sim. sim, tá ok. Agora está Agora, ok. tá ok? Isso. Sim, tudo Acho que bem. é questão de eu colocar o foninho mais perto mesmo. Tá dando para ouvir bem, então? Assim, vou começar a Sim, cronometrar, perfeitamente. Thaís. Tá bom, obrigada, Carol. Bom, me chamo Thailise, né? Estou aqui para representar os outros autores, para apresentar o trabalho. Então, o trabalho é intitulado Avaliação de Alternativas Sustentáveis para Botas Femininas de Couro Sintético. Fazendo uma breve introdução, a produção de calçados tem crescido e, atrelado a isso, a redução da vida útil do produto, então aumentando os impactos ambientais. Entre os materiais utilizados na produção de calçados, destaca-se o couro sintético, que foi o escolhido para pesquisa, e ele é derivado do petróleo com baixa biodegradabilidade, se tornando assim um desafio ambiental. Porém, a literatura recente ela mostra que alternativas sustentáveis e abordagens circulares elas podem reduzir esses impactos. Diante disso, então, o objetivo e proposta do estudo é propor melhorias ambientais para botas femininas, comparando couro sintético com outros materiais que sejam mais sustentáveis. A metodologia utilizada
foi uma aplicação parcial do Guia de Melhoramento de Produtos dos autores McAlone e Bay. E, além disso, foram utilizadas 3 ferramentas: a avaliação do ciclo de vida, para entender os impactos ao longo do ciclo de vida, a matriz de melhoramento de qualidade ambiental, para poder priorizar o que realmente precisa ser melhorado, e os critérios de sustentabilidade, para garantir viabilidade ambiental, social e econômica. Então, por meio dessas 3 ferramentas atreladas ao Guia de Melhoramento de Produtos, foi possível proporcionar ali um maior rigor científico para o trabalho. Iniciando os resultados da pesquisa, a etapa do guia, ele inicia com um contexto de uso do produto. Então, a gente escolheu a bota de couro sintético, de cano alto, tá? E ela possui ali uma vida útil média de 2 anos. Em relação a uma visão geral voltada para os impactos ambientais, na etapa de produção, seriam impactos de uso de colas, de cura, tingimento e empacotamento, que acabam envolvendo produtos químicos e elevado consumo de água. Na etapa de transporte, seja o transporte da matéria-prima até a fábrica ou do produto final para o consumidor, acaba gerando ali emissões de poluentes que também são significativas, especialmente considerando as longas distâncias percorridas no Brasil. E, durante a etapa de descarte, a decomposição lenta em aterros e a liberação de microplásticos. Para a etapa 3, que é a etapa do perfil ambiental, foi aplicada a matriz de melhoria da qualidade ambiental do produto para todas as etapas e os processos de fabricação da bota, e foram analisados quais que realmente causavam os maiores impactos. Então, considerou-se que seriam as matérias-primas, os produtos químicos e o gás carbono no processo de transporte. A etapa 4 foi a etapa de observar as redes de partes interessadas. Então, para a bota de couro sintético, nenhuma das partes interessadas tinham ali algo voltado para a sustentabilidade. Mas é importante olhar as partes interessadas, porque são elas que, querendo ou não, quando a gente olha partes interessadas e pensando em sustentabilidade, a gente consegue atrelar isso em todos os canais uma rede, né, do produto. Na parte de quantificação, foi criado um ACV, uma análise de ciclo de vida. Então, por meio de outros estudos, buscou-se entender melhor quais os impactos que o couro sintético gerava. Então, independente do produto ser uma bota ou não, foram avaliados ali a relação da produção com o couro sintético. Para criar o ACV da bota de couro sintético, foram utilizadas 4 etapas. A primeira etapa, a produção do couro sintético, a fabricação da bota, o uso do produto e depois o descarte. Então, para cada etapa, tem um fluxo de entrada, um fluxo de saída, gerando ali um impacto ambiental, e um fluxo intermediário, que também acaba, às vezes, gerando um impacto ambiental. Por exemplo, entre a produção e a fabricação, pode gerar resíduos químicos. Entre a fabricação e o uso, a gente tem o transporte para distribuição, que pode gerar a questão do gás carbono. E aí, olhando, então, para os impactos ambientais gerados, a gente tem o consumo de recursos não renováveis. Então, o uso de polímeros derivados de petróleo, como poliuretano e o PVC. A emissão de compostos orgânicos voláteis, então, emissões durante o processo de cura, tingimento e fabricação. A baixa biodegradabilidade do material, então, ele tem uma lenta decomposição em aterros, contribuindo para o acúmulo de resíduos sólidos e microplásticos.
O consumo intensivo de energia, então ele demanda um consumo energético nos processos industriais de fabricação, o uso intensivo de água, seja nas etapas de tingimento ou de acabamento, e a geração de resíduos sólidos não recicláveis e microplásticos, tanto na etapa de fabricação, que gera resíduos, quanto na etapa de descarte final do produto. A etapa 6 e 7 são etapas dos conceitos ambientais e da estratégia que foi gerada. Então, analisando todas essas questões dos impactos possíveis, né, analisados, foram sugeridos melhorias sustentáveis, como design sem cola. Então, ao invés de colar, por exemplo, a sola da bota com cola, talvez costurar, possibilitando tanto o ecodesign quanto reduzindo o uso de substâncias tóxicas. Reaproveitamento de resíduos, logística reversa e o uso mais eficiente de água e energia. Capacitando, então, a redução de impactos e aumentando o valor ambiental. Como estratégia ambiental, o Estudo propõe substituir matérias-primas convencionais por alternativas com menor impacto ambiental ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Para isso, então, foram analisadas outras matérias-primas possíveis para fabricação de uma bota. Então, por meio também de análise de outros autores, de outros estudos já realizados, foram analisados como outros materiais causam impactos em relação ao processo de fabricação, quanto tempo uma bota fabricada com esse material ela dura, a durabilidade, né, do produto, qual o impacto ambiental em relação ao descarte e qual o potencial de recuperação do produto, da matéria-prima, pensando no ecodesign do produto. Então, olhando para o couro de fibras naturais, a gente pensa, é o mais baixo. Mas a ideia aqui é pensar, ele tem baixo impacto na fabricação, mas ele tem uma durabilidade baixa. O tempo do uso da bota com material também é baixo. Então, eu vou ter um tempo curto de durabilidade. Então, talvez não seja tão útil assim. Ele tem um baixo impacto em relação ao descarte e ele também tem um baixo potencial de recuperação. Então, diante essa análise, foi escolhido o couro de cacto como material para substituir o couro sintético, tá? Então, ele tem um baixo impacto de processo de fabricação, ele tem um período médio de durabilidade do produto, baixo impacto de descarte e ele tem um potencial de recuperação. Então, depois fazendo novamente o ACV, é possível perceber que com o couro de cacto é mais fácil de fechar o ciclo, conseguindo então alcançar a economia circular, tá? Então, os impactos ambientais associados ao couro de cacto, né, ele tem ali um consumo menor hídrico e menor impacto, gerando então menor impacto ambiental, menor resistência mecânica em comparação a materiais sintéticos. Elise, faltam 5 minutos, tá? Tá bom, obrigada. Como sugestão, na verdade, dos avaliadores, eles falaram sobre a questão do custo. Então, nós, autores, tentamos procurar os custos da matéria-prima do couro vegetal, porém, esses valores são escassos. Então, diante os que a gente encontrou, né, foram poucos, ainda olhando, observando, o couro de cacto ainda seria um valor até que aceitável. Ele é maior do que o couro sintético, ainda fica um pouco menor do que o couro bovino e tem ali benefícios em relação à parte sustentável. Olhando daí para a parte de ACV do couro vegetal de cacto, né? Ele traz uma matéria-prima renovável, energia limpa,
produtos químicos biodegradáveis, reduz emissões e consumo hídrico desde a produção. Durante a fabricação, os resíduos eles são resíduos vegetais e retalhos que podem ser compostados ou reaproveitados, gerando menor descarte e emissões mínimas. Não há liberação, durante o uso, na verdade, a liberação mínima de partículas biodegradáveis e, ao final da vida útil, o produto ainda pode ser encaminhado para logística reversa, compostagem ou geração de energia em biogás. Fechando, então, o ciclo, como eu falei, dentro dos princípios da economia circular e da simbiose industrial. Então, revendo a análise de partes interessadas com esse novo material que foi sugerido para trocar, ele traz, além de ganhos ambientais, ele também traz benefícios sociais, uma vez que, a partir do momento que eu vou ter ali o produto indo para compostagem, gerando energia, ou trazendo a simbiose, eu vou ter parcerias que são capazes de fechar o meu ciclo da economia. Então, trazendo uma conclusão, o couro sintético ele acaba tendo essa alta pegada ambiental, enquanto o couro de cacto ele se mostra uma alternativa viável, né, até mesmo em questão de custo, apesar da limitação de dados em relação a esse valor, que ainda precisa ser melhor analisado, de forma mais robusta. Ele consegue trazer essa questão da economia circular e tem ali um potencial de ecodesign e ACV na transição para uma produção calçadista mais sustentável. Em questão à limitação do estudo, o estudo limita-se por falta de dados quantitativos sobre a geração de resíduos, ausência de custos econômicos consolidados de couro de cacto, análise social apenas qualitativa, sem indicadores padronizados, e falta de validação prática das melhorias em ambiente industrial. É isso, segue as referências. Obrigada. E obrigado, Thaís, pela apresentação. Parabéns pela aprovação do trabalho. O trabalho de vocês tem uma temática muito importante, né? Sobretudo aí nos dias que nós estamos atravessando. Veio bem a calhar, né? Durante a COP, a gente está discutindo trabalhos que envolvem meio ambiente, enfim. Sim. Eu fiz, assim, algumas observações, depois a gente pode ir conversando, né, na medida do nosso tempo. Bom, Tá bom. assim, olhando para o trabalho que vocês submeteram, eu achei que na introdução, né, vocês poderiam explorar um pouco mais o problema de pesquisa, dar mais visibilidade, né, assim, para a lacuna de pesquisa, como que esse tema ele se encaixa dentro da literatura como uma abordagem que ainda não foi plenamente discutida, né? Ainda que no contexto nacional. Então, eu vejo assim que tem ainda oportunidade aqui para ampliar, né? Sobretudo se, como a nossa intenção é sempre do Congresso encaminhar para o periódico, né? Obviamente, fazer esse aprofundamento teórico, né? E deixar mais clara essa abordagem original aqui na introdução de vocês, né? Uma coisa assim que me agradou bastante, vocês têm fluxogramas, vocês têm figuras, vocês têm redes, acho que esses elementos eles acabam enriquecendo assim a apresentação do trabalho, né? Gostei demais dessa figura 2. O que vocês utilizaram? Que software que você utilizou para fazer essa rede? Por curiosidade.
Então, eu confesso que não fui eu que fiz essa figura. A gente não vou saber te responder, professor, porque a gente Tá fez o bem. trabalho, realmente a gente o nosso artigo, ele foi um trabalho para uma matéria Aham, uma do disciplina. é uma disciplina, na verdade, no meu caso eu estou fazendo doutorado e outros alunos eram do mestrado. Entendi. E então a gente tentou realmente dividir bem cada parte de atividade. E essa parte não fui eu que fiz. Não, bacana, parece que foi pelo Vosvir, né? Eu só fiquei Eu acho que curioso, foi. né? Mas bacana, eu gostei demais dessa ilustração aí. Acho que sempre dá um upgrade, né? Os fluxos também, esses fluxos eles ficaram muito bons, eles dão assim uma noção bem detalhada, né, do processo, e também deixaram o artigo bem qualificado, gostei bastante. De modo geral, essas sínteses que vocês fizeram ficaram muito boas, né? A minha principal dúvida, Thaís, é assim, vocês só trabalharam com revisão de literatura, não teve nenhuma intervenção prática, né? Vocês não Não, chegaram a mostrar isso, por exemplo, para um fabricante, para ninguém da cadeia. Essa conclusão que não. vocês, por exemplo, que vocês colocam, né? Que a escolha do couro vegetal do cacto permitiu a proposição de um novo sistema de produto mais sustentável. Uhum. Mas essa conclusão ela é Não, derivada exclusivamente, então, dos artigos, da literatura que vocês isso. manusearam. Não teve nenhuma intervenção prática disso, né? Não. Tá. Uhum. Você tem, assim, ideia, né, de como está o uso desse produto na linha de produção brasileira? Nós temos linha de produção. Você tem alguma informação assim mais de uso mesmo, de prática? Quanto que isso representa do percentual de matéria-primas da indústria calçadista? Você tem Não cheguei a procurar sobre. Eu vi que existem, até eu achei um site que faz a venda de produtos de botas mesmo, né? Produtos calçadistas, já com o couro vegetal de cacto, mas mensurar, eu confesso que não cheguei a procurar. a apresentação, você trouxe alguns elementos também que não estão no artigo, né? Isso, Na verdade, você incorporou na apresentação as recomendações da avaliação, foi isso? isso. Tá, você já trouxe aqui, entendi. Muito bem. Outra coisa que chamou a atenção, né, que normalmente nós temos introdução, revisão da literatura, metodologia e análise, né? Vocês fizeram essa estrutura um pouco diferente. Vocês Sim. fizeram introdução, metodologia já foram para análise, e aí vocês combinaram Na verdade, isso a foi algo que me literatura com a incomodou muito. análise já. É, eu confesso que foi algo que me incomodou muito, professor, porque o meu orientador do mestrado, ele ministra metodologia, então ele sempre foi muito criterioso comigo com a parte de metodologia. Mas, Uhum. como a gente fez o artigo para uma matéria, né, para uma disciplina, a professora queria que a gente aplicasse o guia de melhoramento do produto. Então, porém, a gente queria utilizar o trabalho, né, para depois poder publicar, para não ser um trabalho apenas que a gente fez para matéria, a gente poder reutilizar esse trabalho. Então, eu tentei aplicar o que ela queria de uma forma que eu conseguisse criar um artigo. Foi por essa razão que a metodologia não ficou tão bem definida. Sim. Não, assim, tem algumas áreas que
tem uma cultura mais enraizada de justamente misturar assim, a literatura já com os dados e tal, né? A nossa área de sociais aplicadas que a gente costuma separar, né? Assim, primeiro o que que tem a literatura, depois o que tem no campo, né? E depois triangular, né? Mas assim, acho que o importante é o artigo comunicar de modo adequado aquilo que você está buscando, como você buscou e como você solucionou aquele problema, né? Não que esteja Uhum. equivocado, assim, né? Só é diferente, né? Mas se estiver no trabalho esses elementos, eu não vejo problema, né? Mas eu concordo com você. É, então, assim, uma outra coisa que talvez aqui você fala muito, né? O artigo ele comenta, né? É justamente do guia e da avaliação do ciclo de vida, né? Então, talvez esses dois elementos merecessem também um pouco de atenção, né? Porque, assim, meio que transfere para o leitor a ideia de que conhece o guia, de que conhece a avaliação. Então, Uhum. acho que na metodologia, quem sabe, poderia ser explicado um pouco com mais detalhes, né? Uhum. Ou talvez criar um Esses dois referencial, elementos, né? né? Um referencial teórico falando sobre ele. Isso, quem sabe, né? Porque, Uhum. assim, aqui o artigo ele ficou bem objetivo, ele ficou com 11 páginas, o Congresso aceitava até 16, né? Uhum. Depende do periódico, e você vai conseguir periódicos que tenham até mais espaço para você discutir melhor isso. Então, Uhum. eu vejo que, assim, como propósito, o artigo tem um fundamento bem bacana e você tem espaço para publicar o trabalho. Então, Uhum. esses ajustes, obviamente, que a gente sugere é nesse sentido, né? Bom, e assim, de minha parte, uma última questão, também precisa, né, de uma revisão aqui em termos de modelo, né? Algumas vezes ele está com regra APA, um outro momento está com a BNT, né? Então, padronizar, dependendo do periódico agora que vocês Uhum. forem escolher para submissão, né? Tá bem? Uhum. Bom, assim, de minha parte era isso que eu tinha observado. Vou abrir se, de repente, algum participante queira também fazer alguma pergunta, fazer alguma observação, né? Sempre importante, a gente ainda tem uns minutinhos, né? Não sei se nós estamos só nós quatro, acredito, né? Não sei se a Maria, se a Carolina queria fazer alguma observação, senão a gente fecha. A pergunta, professor Sadio, o senhor até já fez, que era só a questão se alguém já utilizava, de fato, né? Parece ser, de fato, um produto bem interessante, mas é importante saber como é que é a adesão de fato. Até quando eu li o artigo, né, dei uma olhada para ver se tinha um site que falasse. Aí vi, assim como você falou, Thalys, que tem umas 3 ou 4 empresas que já estão divulgando, né? Tem até uma que faz bolsas com esse Uhum. couro. Mas era isso mesmo, então. Então, tá bem. Então é isso, Thaís. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração. Apenas agradecer as considerações, são de muito valia. Obrigada. Então, tá bem. Obrigado. Muito bem. Então, na sequência, eu vou apresentar o nosso trabalho. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Creio que deve estar aparecendo em tela cheia para vocês, né? Sim, professor. Tudo bem. Então, tá bem. Muito bem. Então, esse trabalho, então, tem aí como autor, além da minha participação, tem a professora Ilse e a professora Caroline, né, que são colegas aqui do programa, que nós definimos esse título, Quem Financia Define o Comportamento, Influência da Estrutura de Capital no Desempenho ESG em Economias Emergentes.
Esse foi um dos trabalhos que fez parte aí do meu projeto de pós-doutorado, que eu fiz na Federal de Santa Catarina, que a professora Ilse foi minha orientadora, né? Então, um dos trabalhos que a gente desenvolveu foi esse artigo. Bem, a motivação, né, do desenvolvimento do trabalho são as preocupações recentes aí com mudanças climáticas, esgotamento de recursos naturais, as condições de trabalho, também as questões de escândalos corporativos relacionados com governança, que nós temos assistido atualmente, né? Também nós temos observado que as empresas têm sofrido, digamos assim, pressões em termos de desempenho ESG, que é outra temática que está aí, né, no mainstream da nossa área. E também a observação de que a estrutura de capital das empresas influencia tanto o perfil de risco das empresas e também as estratégias organizacionais que elas adotam, né? Então, entendendo as práticas ESG como parte integrante da estratégia. Então, a partir disso, o objetivo do trabalho foi analisar a influência da estrutura de capital sobre o desempenho ESG de empresas em economias emergentes. Bom, a inspiração, assim, uma das inspirações desse trabalho foi desse autor chamado Awamosh, né, que ele sustenta que há pouca atenção dos fatores financeiros como determinantes do desempenho não financeiro das empresas. Nós trabalhamos esse artigo com 3 hipóteses. Tá? Primeiro, partindo das evidências, né, de que os mercados de ações eles subvalorizam a responsabilidade social corporativa no curto prazo, nós criamos a hipótese de que existe uma relação negativa entre o financiamento da empresa por meio de capital próprio e o seu desempenho ESG. Ou seja, aquelas empresas que têm financiamento mais por capital próprio têm menos interesse, né, de investir em desempenho ESG, olhando a hipótese de um jeito diferente, né? Depois, a partir da ideia, né, de que as dívidas onerosas elas servem como um mecanismo que restringe o uso de recursos discricionários, e isso limita o uso de recursos para investimento em ESG, nós também estabelecemos a hipótese de que existe uma relação negativa entre as dívidas onerosas e o desempenho ESG, o ESG, como queiramos. E a terceira hipótese, né, partindo aí do pressuposto de que as empresas elas utilizam as empresas que utilizam, né, dívidas de curto prazo são esperadas para ter um melhor desempenho ESG, porque elas podem utilizar, né, esse melhor desempenho de uma melhor classificação para renegociar os seus contratos com condições mais vantajosas, né, no momento de renovar os seus empréstimos. Então, nós, a partir disso, estabelecemos a hipótese que existe uma relação positiva entre as dívidas onerosas de curto prazo e o desempenho ESG das organizações. Bom, uma outra menção importante, né, que na literatura, de modo geral, o desempenho ESG ele é utilizado como uma variável explicativa da estrutura de capital. E nós aqui seguimos a proposta do Awamosh, utilizando a estrutura de capital como uma variável explicativa do desempenho ESG. Ou seja, os financiadores ou os acionistas, né, podem ter mais ou menos interesse no melhor ou menor desempenho ESG das empresas. Para operacionalizar o nosso modelo, nós pesquisamos empresas
de 24 países considerados como economias emergentes pela Morgan Stanley. Nós coletamos dados de 2016 a 2023. 2016, porque foi o ano seguinte, né, a divulgação da Agenda 2030, que foi promulgada no ano de 2015, nós, então, usamos o pressuposto de que, a partir da divulgação da agenda, as empresas teriam mais interesse, né, em se vincular com melhores práticas ESG. Nós coletamos os dados na base Refinitiv Vehicle e, após as exclusões das empresas sem classificação ESG ou sem outros dados para operacionalizar as nossas variáveis, nós chegamos numa amostra de 12.738 observações de 2.665 empresas. Como variáveis, né, então, o desempenho ESG foi a nossa variável explicativa, né, então, essa variável, ela é uma escala, né, de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, melhor o desempenho, quanto mais próximo de 0, pior o desempenho da empresa, né? Como variáveis independentes, nós utilizamos uma variável, né, que considera a relação de capital próprio em relação aos ativos totais, ou seja, quanto que os proprietários financiam, né, dos valores, dos recursos totais utilizados. Depois, uma variável que relaciona as dívidas onerosas totais pelos ativos totais, né? Ou seja, então, dos ativos totais, quanto que é financiado por dívidas onerosas. E uma terceira, que é a relação das dívidas onerosas de curto prazo em relação às dívidas totais, ou seja, daquelas dívidas de financiamento, quanto por cento é de curto prazo. Utilizamos como variável de controle tamanho, ROA, a cobertura de analistas, idade da empresa, se a empresa possui ou não uma política de remuneração atrelada ao desempenho ESG, a renda, desculpa, o PIB per capita do país e o índice global de inovação do país. A partir disso, nós utilizamos, então, um modelo de mínimos quadrados ordinários com painel desbalanceado. E, além desse modelo principal, nós fizemos mais 3 modelos de robustez, um separando as empresas, né, que aderiram ou não ao Pacto Global, um outro separando as empresas de acordo com o sistema legal do país, e um outro separando as empresas de acordo com o índice de percepção de corrupção do país. Bom, então, indo lá para os nossos resultados, né, aqui nós temos a estatística descritiva, então nós podemos observar que o score médio da ESG da amostra é 44 pontos, né? Então, de uma escala de 0 a 100, a gente pode observar que, em média, é menos de 50%, né? Está abaixo da mediana, né? O desempenho médio ali das empresas. Em média, o financiamento de capital próprio é de 48%, as dívidas totais financiam 24% dos recursos, e das dívidas onerosas, 46% estão no curto prazo, né? Então, já indo para os nossos modelos, no modelo principal, né, nós podemos observar uma relação negativa, então, do financiamento de capital próprio com desempenho ESG. Nós podemos observar também uma relação negativa das dívidas de curto prazo, né, com o desempenho ESG. Quando nós olhamos as nossas variáveis de controle, todas elas se mostraram significativas para explicar, né, o nosso modelo. Bom, apesar disso, a gente pode observar que o poder explicativo do modelo é baixinho, né? 3%. Embora a gente tenha ali várias variáveis, todas elas deram altamente significativas, mas no conjunto tem muito mais coisa que explica o desempenho do ESG do que essas variáveis, né? Nos modelos de robustez, então, nós podemos observar, né, que a variável de participação de capital próprio, ela se manteve constante, né, igual do modelo principal, mantendo relações negativas com todos os modelos. Em relação às dívidas totais, né, o financiamento de dívidas totais, aqui nós encontramos resultados diferentes quando nós segregamos as amostras. Então, a gente pode olhar
que isso tem uma repercussão diferente quando a empresa tem ou não adesão ao pacto, de acordo com o sistema legal do país e também o nível de transparência. Então, essa variável, né, ela mostrou um comportamento diferente do que o modelo principal. E as dívidas de curto prazo em relação às dívidas totais, de modo geral, né, elas seguiram o modelo principal, mostrando uma relação negativa. Professor, só para comunicar que faltam 5 minutos, tá? Tá bem, obrigado. Então, em relação às nossas conclusões e implicações, de modo geral, então, nós conseguimos observar uma relação negativa entre o financiamento de capital próprio e desempenho ESG, nesse conjunto amplo de países e de empresas emergentes que nós pesquisamos, né? Então, as empresas financiadas de forma mais ampla com capital próprio, possivelmente sofrem menos pressões, né, do que aquelas empresas que são financiadas com capital de terceiros, especialmente, né, nesses projetos que têm resultados mais difusos, de longo prazo, como são os projetos ambientais e sociais. Então, isso justifica um pouco a relação negativa, né? O volume de dívidas onerosas, de fato, atua como um mecanismo disciplinador e restritivo do uso discricionário, por isso também na relação negativa. E esse achado ele foi consistente, né, nos países mais transparentes, que têm um sistema jurídico como o LOI também para as empresas que aderiram ao pacto. A concentração de dívidas no curto prazo, então, demonstrou uma relação negativa e consistente com o desempenho. Então, isso também sugere, né, que os credores eles privilegiam aí a liquidez, né, de curto prazo em detrimento de outras práticas. Nós também, né, podemos constatar que a política de remuneração baseada em desempenho ESG e a cobertura de analistas é um fator que impacta, né, o desempenho ESG das organizações. Então, o primeiro é um incentivo gerencial e o segundo, um mecanismo importante de gerenciamento. Implicações, então, aos financiadores, né? O estudo ele fornece subsídios que facilitam o processo e reduzem o custo de financiamento para empresas com preocupações de sustentabilidade. Para os gestores, né, nós temos ali alguns subsídios para tomar decisão de financiamento mais apropriadas, que visam garantir a competitividade das empresas. E para os formuladores de políticas, né, o estudo tem alguns insights para direcionar o desempenho não financeiro e estimular, né, a melhoria no desempenho ESG. Obviamente que o nosso estudo tem algumas limitações. Em primeiro lugar, né, nós consideramos apenas economias emergentes, então, alguma limitação de generalização de resultados, obviamente, né? Também nós não utilizamos outras avaliações, como, por exemplo, fazer defasagem, né, da estrutura de capital, ou até mesmo, né, possíveis outros fatores explicativos para melhorar aí, o poder explicativo do modelo. Investigações futuras poderiam comparar economias emergentes com economias desenvolvidas para encontrar outros elementos que pudessem melhorar a discussão do tema. Como referência, eu trouxe apenas essa, que de fato foi assim um artigo que, como eu comentei, inspirou a nossa abordagem, já que ele introduziu, né, essa condição de olhar a estrutura de capital como uma proxy explicativa do desempenho ESG. Então é isso. Não sei se alguém teve a oportunidade, né, de ler o trabalho, que eventualmente queira fazer alguma consideração, alguma dúvida em relação à apresentação, né, que a gente possa conversar um pouquinho. Não sei se a Thaís ou se a Maria chegaram a dar uma olhada, espiada no trabalho. Então, o Professor, parabéns. Eu vou fazer alguns comentários, mas só a título de complementação. Claro. Primeiro, parabéns, né, pelo seu trabalho. Assim, a gente, pela sua apresentação, mesmo sem ter lido, né, se alguém não leu o trabalho, mas só pela apresentação a gente já consegue perceber o empenho, né, e o cuidado realmente com todas as análises, principalmente, né, essa parte de modelagem, de análise
quantitativa, né? Estatística quantitativa. Então, no trabalho, né, na sua apresentação também, mas no trabalho está muito bem explicado, né? A parte lá da explicação das regressões, muito bem conectada com a literatura, né? Pelo menos assim, individualmente, né? Particularmente para mim é uma grande cobrança, mas ao mesmo tempo é uma grande dificuldade, né? A gente faz ali tudo, as análises, mas aí na hora de conectar com a literatura, a gente, né, às vezes, eu pelo menos acabo sentindo um pouco de dificuldade com isso, né? Então, assim, eu já vi outros trabalhos nessa temática, né, com essas teorias também. Eu fiz uma disciplina meu programa é de administração e controladoria, então eu fiz uma disciplina de contabilidade. Então, pelo menos eu estava familiarizada com esses termos, né? E não sei se vocês, né, o senhor e as outras autoras já submeteram no periódico, mas, assim, né, na minha leiga e humilde opinião, acredito que tem potencial para uma excelente publicação, né, de um periódico. Então, parabéns, né, para os autores, né, pela colaboração aí. E aí você falou no início, né, que foi uma, uma, um artigo, né, derivado do seu pós-doutorado, então a gente, né, vê que é um trabalho bem aprofundado, né, a gente pode dizer. Então, parabéns e obrigada, né, por compartilhar com a gente. Muito rico o seu trabalho. Muito obrigado. Assim, essa parte bom, assim, fazer um passo atrás, né? É importante a gente ter boas parcerias, né, para fazer pesquisa, enfim. Essa parte da modelagem, especialmente, né, a professora Caroline, que me ajudou muito. A Caroline, ela tem, assim, uma habilidade incrível, né, no Stata e com as bases de dados, enfim, né? Então, ela ajudou bastante. E, e na parte da revisão do trabalho, de sugestões e melhorias, então também tive muita ajuda assim da professora Ilse, que ela é muito detalhista, né? Então, quem já teve a oportunidade de entrar ali no Lattes da professora Ilse, pode ter uma ideia da produção que ela tem, né? Enfim, então isso também ajudou bastante. Mas te agradeço aí as observações, né? Bacana. É, uma versão desse artigo já revisada, enfim, né? A gente submeteu no periódico internacional, estamos aí aguardando, né, os desdobramentos. Mas te agradeço muito. Muito bem. Vamos então para o terceiro trabalho? É isso? É a Maria que vai apresentar o terceiro trabalho? Ou Isso, não? eu acho que é ela. Ela tá... Eu só fechou a câmera, né? Embora aqui na minha... Deixa eu ver aqui. Assim, quando eu baixei o artigo, eu não consegui achar o nome dos autores, né? A Maria Leônida, para mim, está como assistente da sala. Eu acho que ela não é autora, não. Deixa eu ver aqui. Professora, ela é autora. Ela é Ela, autora? Ah, uhum, então tá bem. ela e Francisco Roberto Pinto. Ela é porque ela está como suplente Ah, na entendi. sessão. Mas aí deixa eu tentar mandar uma mensagem para ela. Ah, Acho que apareceu. voltou, tá aí. Voltou. Oi, Maria, tudo bem? Oi, tudo bem? Ia resolver aqui um probleminha. Professor, só posso falar, já sei que já deve ter passado, queria fazer só uma pergunta para você em relação à sua Sim. pesquisa. Gostei muito, né? Assim, de fato, uma área que eu gosto bastante, mas é só porque a escolha na questão das estruturas de capital para comparar com os ESGs. Porque a gente sabe das falhas que tem esse indicador, né? Então, basta eu fazer um lançamento errado, colocar no, sei lá, uma dívida que é de curto prazo, dizer que ela é de longo prazo, eu já acabo bagunçando um pouquinho aí a estrutura de capital da empresa. E assim, só o motivo pelo qual vocês escolheram
a estrutura de capital para comparar com a questão do ESG? Então, assim, eu venho estudando ESG já faz um tempo, né? Fiz um MBA sobre ESG e tal. E assim, na origem, quando a gente vai estudar, né, a origem do ESG, ele nasce lá com a publicação do Pacto Global, né? Quem cuida ganha, não é isso? Who cares wins. E todo o pano de fundo é que o sistema financeiro, assim, foi convidado, entre aspas, né, a incluir nas análises do portfólio as questões ambientais, sociais e de governança. Então, isso que deu impacto, né, para o tema. Porque se a gente for olhar assim, as discussões dentro desse acrônimo, elas não são tão diferentes do que a gente tinha dentro da temática de responsabilidade social corporativa, ou até mesmo, né, da agenda dos 17 ODS. Aliás, tem muita gente que vende empacotado do mesmo jeito, né, como se fosse a mesma coisa. Então, assim, na origem, que eu ficava sempre muito intrigado, né? De que era, digamos, o financiador que estava interessado em olhar as práticas da empresa para avaliar risco, e não o inverso, né? E conversando, né, com a professora Ilse, ela falou, isso faz sentido, agora a gente precisa achar pelo menos uma literatura que tenha usado essa abordagem, né? E aí eu cheguei nesse artigo do Awamosh e et al., né, que eles pesquisaram isso nas empresas da Jordânia e publicaram um periódico excelente, né? Q1, ali, tanto na Scopus quanto no Web of Science. E eles colocam justamente isso, né? A originalidade do trabalho é olhar o lado inverso. Então, a partir disso, eu achei, opa, agora eu tenho um argumento, né? De olhar a estrutura como um fator explicativo e não o desempenho como um fator explicativo, né? Olhando assim, bom, não é o meu desempenho SG que explica a minha estrutura de capital, mas é quem financia o meu capital que vai colocar pressão, né, para mais ou menos desempenho em boas práticas. Então, esse foi o pressuposto, e aí esse artigo do Awamosh nos deu sustentação para a gente trabalhar nesse sentido, né? E assim, nós apresentamos uma versão aqui no CMEAD, não teve contestação nesse sentido, né? Nós apresentamos uma versão semelhante também no Congresso em Portugal, que foi a semana passada, e também submetemos no periódico. Então, acho que os avaliadores, eles aceitaram essa proposta, né? Agora vamos ver se a gente consegue dar visibilidade para o periódico. Tá vendo? Então, essa é um pouco a historinha, né, do trabalho. Muito bem. Maria, então, se você quiser apresentar, né, o seu trabalho, vamos ouvi-la aí em relação o paradoxo da inclusão, é isso? Desativando o mudo, vamos nós. Nós estamos vendo a sua tela. Agora sim. Agora, já está passando. Maravilha. Vamos nós, então. Então, o trabalho é o paradoxo da inclusão, uma análise dos efeitos do fomento federal na efetividade da reciclagem em municípios brasileiros. Esse trabalho foi trabalho também de uma disciplina, mas com meu orientador do doutorado, que é o professor Alberto Pinto, lá da UES. Então, por que falar sobre reciclagem?
A gente vive num contexto, né, que todo mundo está falando, né, assim, a gente foi, eu já assisti, participei de umas 4 sessões, e em todas elas a questão era a mesma, né? A questão ambiental é que está em voga, a COP30 está aí, e a gente tem outras questões que emergem em relação à sustentabilidade. E uma das que é mais gritante, ou que é importante a gente estar falando sempre, é a questão do resíduo sólido, né? Tanto é que desde 2010 que o Brasil, até antes da Agenda 2030, ela já estava preocupado com isso, foi quando foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí, qual era a premissa da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Era justamente essa de tentar erradicar os lixões, que ainda é problema, né, em grande parte do país, mas era bem pior, né, há 20 anos, quase 25 anos atrás, e fomentar a reciclagem. Então, é entender que são esses dois pilares. Eu tenho que, primeiro, eliminar os lixões, porque tem inúmeros problemas, existem diversos artigos falando da quantidade de problemas que eles trazem. E, além disso, ainda tem ainda o outro lado, que é o da reciclagem, que aí tem outros elementos, né, outros atores sociais que estão envolvidos. Então, o ecossistema que envolve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a base ou o plano de fundo para a gente começar a conversar sobre a questão da reciclagem, vão estar, né, eles vão incentivar esse sistema complexo, que a gente diz, essas soluções. E aí eu tenho o fomento federal, são aí os convênios que seriam cruciais para os investimentos dentro da cadeia de reciclagem, dentro do processo final da reciclagem, a governança corporativa e o pilar social. Então, esse seria o ecossistema que a gente estudou para ter base nesse artigo. O marco regulatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele tenta cumprir pelo menos esses 3 objetivos, né? Então, no objetivo social, seria esse de valorizar o capital humano, né? Reconhecer e incentivar a inclusão socioeconômica dos catadores, e entender que esses catadores são os atores centrais nessa cadeia de reciclagem. No objetivo econômico, seria fomentar a reciclagem, a coleta seletiva e o sistema de logística reversa, e aí fazer a questão funcionar de fato da responsabilidade compartilhada. E no objetivo sanitário, seria modernizar a infraestrutura sanitária. Então, seria a história de erradicar, de fato, com os lixões, e aí esse lixão, por ele ser, além de todo o problema que ele traz social, ainda trazer passivos ambientais gravíssimos. Nesse aspecto, né, assim, aí uma questão interessante, a responsabilidade pela gestão do resíduo sólido, ele né, foi pela própria Constituição e depois, né, pelas leis complementares, de responsabilidade do município. É compartilhada a responsabilidade, né, mas quem faz a gestão primária dele são os municípios. E aí entra o nosso primeiro problema, né, que a gente tem a heterogeneidade e a capacidade desses municípios. Então, para que esse município ele faça a implantação, né, do que está previsto lá na política, ele tem que ter alta capacidade técnica, gerencial e financeira, né? E aí, se a gente pegar o município do interior, então isso é bem, bem complicado. Porque o Brasil vai possuir essas diferenças sociais e aí isso não tem como ter uma solução única. Assim, o modelo que aplica em Fortaleza é o mesmo modelo que pode ser aplicado, por exemplo, lá em Apuiarés, no interior do Ceará, né? E ainda tem a questão das pressões institucionais. Então, os municípios, eles são, e aí eu coloco isso lá no artigo, eles são submetidos a essas pressões isomórficas, né? Então, tem as pressões coercitivas, as médicas e as normativas. Então, tem uma legislação que está me obrigando a fazer, tenho os outros municípios que fazem, aí eu também sou obrigada a fazer, e ainda tem o próprio marco legal que me obriga a fazer isso. E eles são obrigados a adotar essas estruturas que são vistas como mais modernas, e aí um dos exemplos desses, né, desses modelos seriam os consórcios. Então, o município sozinho ele não consegue fazer, então ele se une com outros municípios para assim conseguirem fazer. E aí, obviamente, conseguirem ter essa conformidade. E onde é que entra o catador nessa história, né? Então, se a gente ler a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente identifica que o pilar vai ser, né, o pilar social da política é o catador. E a ideia é fazer a inclusão social, né, socioeconômica, né, desse catador dentro do município, dentro da estrutura da política. E esse reconhecimento, quando a política fala em reconhecimento, né, inclusão desse catador, ela não fala apenas como uma concessão, né? Na verdade, assim, reconhecer que esse catador, ao longo das décadas, ele vem lutando, né, e se organizando
para poder ter essa efetivação na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, os tão-lados para os catadores não é só puramente técnico ou puramente por força de lei, na verdade é uma luta deles. Então, a lei vai transformar essa imagem do catador de um problema social para um agente ambiental essencial. Para que essa política seja estruturada, então, para que esses catadores eles possam ser realmente inseridos, eles precisam de fomento federal. E o município, como a gente falou antes, ele não tem capacidade nem técnica, nem financeira, na maioria das vezes, então ele precisa de um apoio federal para poder, de fato, fazer funcionar. E como é que se operacionaliza esse fomento? Então, são os convênios, né? Então, se juntam vários municípios, esses municípios aí conseguem recursos maiores e assim eles conseguem viabilizar os investimentos são necessários, seja para infraestrutura, seja para os equipamentos, seja para assistência técnica. Então, na verdade, esse fomento federal ele funciona como um recurso estratégico para esses municípios poderem buscar essa legitimidade institucional e de capacidade de implementação. E como é que entra a questão dos consórcios, né? Então, eu teria a própria política nacional ela reconhece o consórcio, né, como uma solução para os resíduos sólidos urbanos, especialmente, né, em escalas regionais, como por exemplo aterro. Então, geralmente um aterro ele não atende a um único município, então o aterro atende a um conjunto de municípios e obviamente vai transcender essa capacidade única do município. Incentiva-se, né, a formação dos arranjos de governança cooperativa, como por exemplo esses consórcios públicos intermunicipais. E os benefícios para esses consórcios, para essa cooperação entre os municípios, né, além da eficiência econômica que eles conseguem, porque teriam aí ganho de escala, minimização do custo de negociação, eles também vão funcionar como essa construção de confiança mútua, porque os municípios eles precisam confiar nos outros. Além disso, aprendizado e troca de informações, então o município que está fazendo uma coisa melhor já conversa com o outro e troca informações, e o fortalecimento dessa capacidade de absorção entre os municípios. Em relação às parcerias de governança em rede, então, a gente usou a teoria das parcerias interorganizacionais porque ela oferece uma lente para a gente entender a gestão desses resíduos de três formas. Primeiro, em relação ao público-privado, né, essa parceria público-privada, e aí eu teria contratos com empresas privadas de coletivo e tratamento de resíduos. Teria público-público, né, e aí seria uma parceria horizontal, então teria, por exemplo, os consórcios intermunicipais, e teria o público social, né? Que aí seria a articulação com a sociedade civil, como, por exemplo, com as cooperativas de catadores e as associações de catadores. E aí vem a nossa questão, né? O nosso tema, né? O paradoxo da medição, a contribuição invisível da economia informal. Então, ao longo do nosso estudo, a gente percebeu que, à medida que as organizações de catadores elas ganham mais autonomia, né? Elas se tornam mais autônomas, e muitas vezes isso é fruto do fomento, elas recebem incentivo, recebem recurso federal, e aí por isso elas crescem e melhoram, desenvolvem os próprios canais de comercialização, vendem esses materiais diretamente na indústria. Esse fluxo, embora ele seja um sucesso, pensando na questão socioeconômica, o catador está tendo autonomia e consegue vender, frequentemente isso não transita pelos sistemas oficiais dos municípios, né? Pela rede oficial de informações da prefeitura. E aí isso gera um gap de mensuração, ou seja, eu tenho mais reciclagem, né? Eu tenho mais material por aí que está sendo reciclado que não está sendo divulgado, não está aparecendo nas estatísticas oficiais. E esse é o paradoxo, né? Eu tenho, de um lado, a economia informal, que é bom, que mostra que o catador está, de fato, se emancipando, mas, por outro lado, como isso não entra na estatística oficial, então acaba não sendo visto. E é isso já a nossa pesquisa, né? Que é em que medida o efeito indireto do fomento federal sobre a efetividade da reciclagem, que ocorre através do fortalecimento das organizações de catadores, ela é condicional à adoção de uma estratégia de cooperação intermunicipal entre municípios. E aí a gente tem três hipóteses, né, para a gente testar, que a gente testou nesse artigo para entender essa relação. Primeiro é o recebimento de recursos via convênios federais, né, que é a nossa variável X. Ela está positivamente associada ao número de catadores organizados, que é o nosso mediador. Hipótese 2. Maria, só para te avisar, faltam 5 minutos, tá? Ok. Na segunda hipótese, um número maior de catadores organizados está positivamente associado a uma maior taxa de reciclagem oficial. Perdão.
Na H3, a participação no consórcio modera positivamente a relação entre o convênio e o número de catadores. E aí, na hipótese 4, era para analisar o efeito indireto. Ou seja, o efeito indireto ele é condicional à participação em consórcios, sendo mais forte para os municípios que participam de algum consórcio. Então, o nosso modelinho, né, a gente fez com base nas relações de RAIS, né, de 2022, onde eu tenho minha variável interdependente, é o convênio federal daquele, nossa variável dependente, a taxa de recuperação, nosso mediador, a quantidade de catadores organizados, e o nosso moderador seria o consórcio. Tem um consórcio, sim ou não, né? Então, como é que isso faz na relação? Nossa metodologia, ela foi quantitativa explicativa, com corte transversal, que a gente analisou só os dados de 2022. Nossa amostra foram de 2.166 municípios, que reportaram as informações que a gente precisava para fazer a análise. Nossa fonte de dados foi o SINI, que é o Sistema Nacional de Informações sobre os Resíduos Sólidos, o portal de transparência para a gente ver os valores dos convênios federais, e o IBGE para as variáveis de controle socioeconômicas. Nós utilizamos a modelagem de equações estruturais, utilizando a análise dos caminhos, né? No macro processo do SPSS. A gente usou o modelo 7 de reais. E a gente usou o Bootstrap com 5.000 reamostragens. Então, aqui são as nossas variáveis principais, variáveis de controle. Então, como principais, taxa de recuperação, é o indicador oficial, que está lá no CINI. É o convênio federal, a gente somou os valores dos convênios que foram recebidos pelos municípios de 2013 a 2022, a gente usou alguns filtros para chegar a esses valores. Quantidade de catadores, pegamos o dado oficial lá do CINI. Consórcio, uma variável binária, era sim ou não, então a gente pegou também lá do CINI. E como variável de controle, a gente pegou o IDH-M de 2010, porque não tem nenhum outro depois de 2010, o PIB per capita de 2021, e a região a gente usou a região sudeste como referência, para a gente poder separar também por região. Aqui está o nosso primeiro resultado, né? Então, a H1 ela foi suportada e a H3 ela foi suportada, só que foi na direção oposta, ou seja, o fomento federal, de fato, está associado a mais catadores associados, né? Agora, a H3 não, né? Então, o impacto positivo do convênio ele é mais fraco em municípios que têm consórcio. Nossa hipótese H2 ela foi refutada, ou seja, a relação ela é negativa. Se eu tiver o maior número de catadores organizados, isso não está associado a uma maior taxa de reciclagem, assim, o contrário, né? Está associado a menor taxa de reciclagem. Aí aqui a gente coloca o problema que a gente falou antes, provavelmente por conta desses oficialmente reportados, porque não tem os dados que os catadores estão fazendo aqui no mercado informal. E é aqui que está nosso paradoxo, né, da medição. Nossa H4 ela foi suportada, ou seja, nossa mediação teve um IC de 95, né? E, obviamente, não contendo zero. Aí eu vou pular um pouquinho só para as implicações. Das implicações teóricas, evidência empírica da aplicação das teorias de governança em rede, capacidade de absorção na gestão dos resíduos sólidos, revelando um efeito moderador complexo, fornece uma das principais evidências de um efeito de mediação moderada, né, neste campo, demonstrando não apenas que as parcerias elas importam, mas também sob que condições elas alteram esses mecanismos, e confirma o paradoxo da medição. Né? Nosso modelo mostra que eu tenho aí um gap, tem alguma informação que não está sendo reportada nos índices oficiais. Aplicações práticas para os gestores, é necessário revisar urgentemente essas métricas, essa é a principal aplicação que esse nosso artigo ele traz. O segundo é desenhar um fomento com metas mais alinhadas, ou seja, quando eu transfiro o recurso para o consórcio, ela deve ser carimbada para apoio direto à cooperativa, né, para que isso não seja diluído. Para os municipais, apostar na cooperação nos consórcios, mesmo com efeitos complexos. O consórcio, a gente viu que ele mitiga o gap de mensuração. Aprofundar essa parceria com os catadores, os gestores devem atuar proativamente para integrar as cooperativas ao sistema de informação. Limitações da pesquisa e futuras pesquisas. A limitação, o nosso corte foi transversal, a gente só utilizou os dados de 2022, obviamente que isso não vai permitir uma inferência de causalidade definitiva. A sugestão é que se façam estudos longitudinais para observar essa evolução ao longo dos anos, se não foi uma questão só do ano de 2022, mas perdura nos demais anos.
A limitação, dependência de dados secundários, né? A sugestão de desenvolver indicadores mais sofisticados, aí ter alguma coisa com a inclusão socioprodutiva dos catadores. Sugestão de estudos de casos qualitativos para investigar em loco esse gap de mensuração, ou seja, verificar quais são os números de fato de uma cooperativa, associação de catadores. E a sugestão é uma análise de multigrupo para testar se esse modelo comporta, né, de forma diferente nas distintas regiões do Brasil. Achado central é a efetividade do fomento federal, ela não é linear ou automática, então não posso dizer que na hora em que o governo federal ele investe em algum município, automaticamente a reciclagem vai aumentar. Então, os resultados desvendam uma dinâmica de efeitos indiretos condicionais, onde a política pública ela é influenciada por essas estruturas de governança, nos consórcios e pelos mecanismos de inclusão dos catadores. E a contribuição é que a história contada pelos dados ela é muito complexa e paradoxal, né? Então, eu não posso confiar, especialmente nesse caso, nos dados que estão lá no CNIE. É importante aprimorar as métricas, né, e entender que isso não é um desafio técnico, mas sim imperativo para a justiça social. E é isso. Essas foram as minhas referências para chegar nesse trabalho. Ok, Maria, parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Gostei bastante de fazer a leitura do trabalho de vocês. Vocês já submeteram em inglês aqui também, né? Então, quero crer que já está a caminho, né, para algum periódico. Vou fazer, assim, algumas poucas observações, né? Como falei, gostei bastante. Vocês conseguiram, né, utilizar a teoria institucional muito bem, assim, né, de uma forma bem competente. Vocês conseguiram, diferente de muitos trabalhos que acabam usando a teoria na fundamentação teórica e depois esquecem na análise, né, vocês voltaram para a teoria na análise, tentaram, de fato, olhar os resultados sobre a lente da teoria que vocês anunciaram, né? Bom, assim, o que eu sugiro para vocês como possíveis melhorias? Ali no desenho, né, você mostrou a figura 1, que você tem as flechinhas das hipóteses, né? Uhum. Então, no desenho, seria recomendável você colocaria aonde que é H1, onde que é H2, onde que é H13, qual que é o sinal, né, que você espera de cada uma dessas flechinhas. E nas hipóteses, assim, vocês colocaram, né, então, voltando aqui, vocês colocaram a literatura, aí vocês colocaram o desenho, colocaram as quatro variáveis na sequência. Assim, aqui eu tenho observado que os revisores, né, especialmente os periódicos mais qualificados, eles preferem que você, digamos, vá fundamentando cada hipótese. Então, você coloca o pressuposto da teoria, você coloca as evidências de estudos anteriores, e isso vai suportar a sua hipótese. Depois você vai colocar a teoria, as evidências, a hipótese. Ou só as evidências, enfim, né? Mas que você vá, né, então, sustentando cada uma das hipóteses com teoria de base e ou evidências, ou só evidências, né? E aqui vocês acabaram, então, separando essas coisas. Então, a minha sugestão seria você trazer a fundamentação de cada hipótese e, a partir disso, anunciar a hipótese que vocês estão testando, né? Bom, aqui é só um detalhe, eu vi que vocês comentam que vocês aí usaram um modelo com 5.000 subamostras, né, que já é, obviamente, assim, um procedimento robusto, né? Eventualmente, se você pegar um editor assim muito exigente, o pessoal tem exigido 10.000 subamostras, né? Mas isso é só um comentário, né? Que isso precise, de fato, ser alterado. 5.000 subamostras já é
um teste bem robusto, né? Bom, olhando assim para as variáveis que vocês utilizaram, né, eventualmente, né, se for ainda fazer aí um teste adicional, eu fiquei pensando assim que talvez, né, você pudesse ter utilizado aqui o porte do município como uma variável de controle, né, tamanho, né, densidade populacional poderia ser uma outra variável que faria sentido aqui, ou até mesmo algum outro mecanismo de governança local, talvez pudesse ser, né, variáveis que ajudassem na explicação. Para esse ou, né, para outros estudos futuros, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Como você comentou, né, assim, curiosamente, você teve aí a recusa, né, de uma das variáveis, né? Acho que foi o consórcio que deu negativo, que não deu, foi isso, né? Acho que foi o consórcio que não deu significância, né? Que contrariou ali o seu achado, ou a sua perspectiva. Não, foi o número de catadores, professor. O número de Assim, catadores. que a gente entendia que quanto mais catadores, melhor seria, né, a taxa de reciclagem O que era no final. percentual de recolhimento, né? Isso, mas Isso, não, de reciclar. essa foi refutada. Mas, de todo modo, esse é um comentário que eu queria fazer, né? Assim, a justificativa da não significância, ela ficou muito bem explicada. Acho que esse é o ponto, né? Que é dar sentido para o que o modelo econométrico ele apresenta como output, né? Então, vocês não se limitaram assim, diferente do esperado, a variável não deu significado. Não, vocês, né, aprofundaram a discussão, buscaram aí dentro de um contexto teórico a justificativa de um possível, ou uma possível justificativa para o resultado do modelo econométrico, né? Assim, uma outra observação de melhoria seria na seção das implicações, né? Eu acho que aí vocês poderiam gastar um pouco mais de energia, explorar um pouco, com um pouco mais de profundidade, como que os gestores locais poderiam superar essa lacuna da mensuração e da operacionalização, né? Como que poderia ser, tipo assim, operacionalizadas políticas mais integradas entre os consórcios, entre as cooperativas, com os próprios catadores, para superar, né, essa deficiência em termos de mensuração. E, para finalizar, né, assim, eu acho que vocês têm um texto muito, muito relevante, né? Isso é uma pesquisa muito interessante. Agora, eu achei que o referencial teórico de vocês ele ficou um pouco restrito, assim, né? Quando a gente olha a lista de referências, você poderia buscar agora mais trabalhos, costurar melhor essa literatura anterior. Assim, como cacuete de editor de revista, eu sempre costumo dar uma olhada assim, bom, o que tem de produção nos últimos 5 anos, né? Como que está a recentidade do referencial teórico que foi utilizado. E quando a gente olha assim, produção científica publicada nos últimos 5 anos, relacionado com o tema e não com o modelo, né? Você tem um artigo publicado nos últimos 5 anos que trata especificamente do tema que você está abordando. Eu acho que isso é uma deficiência importante, né? Então, agora, na revisão e
sei se você já submeteu para o periódico, mas possivelmente se você, tá, for submeter isso, isso é uma questão importante que vai ser notada, né? Então, se vocês ainda não submeteram, essa seria uma dica importante, né? De você incorporar a Estávamos literatura. esperando o SEMEAD, esperando as críticas Isso no aí, SEMEAD né? para a Então, gente poder submeter. incorporar, né, alguns trabalhos mais recentes para não sofrer com essa avaliação lá no periódico. Mas, de modo geral, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo tema, né, pela proposição que vocês fizeram de investigar uma temática sensível, né? De fato, assim, a questão do resíduo sólido urbano é uma questão, é uma preocupação importante. E vocês, como vocês comentam aí, vocês colocaram luz sobre um tema importante aqui da sociedade, que tem, né, quero ter muita gente interessada no trabalho, esse refinamento, espero que ajude, né, que em breve a gente possa ver aí o seu artigo publicado, tá bem? Parabéns. Obrigada. Não sei se a Thailise, se a Carolina, né, quiserem também contribuir, fazer uma observação, perguntas, né, vamos aproveitar aí a Carolina, desculpa, a Maria, antes da gente fechar, né? É só parabenizar, porque, né, a gente vê que é um trabalho bem completo. Eu acho que o professor já contemplou aí todas as observações principais e com certeza que com essas sugestões dele, o artigo tem muito potencial de uma boa publicação. Muito bem. Maria, não sei se você quer fazer mais alguma observação, mais algum Só, comentário? só, não, só agradecer, né, os comentários. Anotei tudo, professora, tudo anotado aqui. E aí, assim, tinha até anotado aqui na sua fala, e acabei não falando, saí um pouquinho, mas é que o senhor falou depois no comentário do meu, que eu achei muito interessante. O senhor colocava primeiro a evidência, né, colocava o autor, depois que ia dizer qual era a hipótese. Eu disse, gente, isso é massa, porque de fato eu tenho o costume de fazer o artigo, coloco logo a hipótese, depois que a gente vai lá atrás de algum artigo, mas realmente inverter a ordem faz mais sentido, né? Assim, para eu ter uma hipótese, ela tem que ter sido fundamentada em algum pressuposto. Então, eu tenho que dizer esse pressuposto, né? Esse autor que me ajudou a pensar nessa hipótese, para depois poder, de fato, dizer a hipótese. Já tinha achado isso interessante na sua apresentação. Eu disse, olha, que massa isso. E aí, você vai falar na minha de novo. Isso é bem bacana. Que Muito bom. legal. Muito bem. Carolina, não sei se tem mais alguma tarefa para a gente fazer aqui, A se você... avaliação, né, Carol? Temos que fazer a avaliação da sessão. Foi muito Isso, bem conduzida, viu? Tanto pelo professor Sadi como Carol, que ficou lá no tempo. Muito bem. eu vou colocar aqui o link para avaliação. Só um minutinho. Aqui no chat. E se quiserem também, a gente pode tirar uma fotinha, um print, né? Que agora Agora é lei, né? é. Você quer fazer o print aí? Vamos lá. Posso fazer. Vou fazer a contagem regressiva. 3, 2, 1. Pronto, deixa eu Foi? só. Foi. Deixa eu só ver se eu consigo enviar aqui. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui no chat para vocês salvarem. Não, tá ainda. Conseguiram ver? Sim. Sim, ótimo. Muito bom. Acho que é isso, né, gente? Meninas, parabéns pelo trabalho, professor também, foi um prazer, professor, estar assessorando essa sessão com o senhor, que a gente possa ter outras oportunidades de nos encontrarmos. Muito bem, satisfação é minha. Parabéns aí também a todos pelo trabalho, a todas, né? Olha só, que sorte a minha, né? Que rodeado só Bendito de sois, moças, né? professor. Bendito sois entre as mulheres. Viu só? Obrigado aí pelo convite, Carolina do SEMEAD, foi um prazer. Em breve espero ver os trabalhos publicados aí. Bom congresso.
Amém. Obrigada, professor. Bom Tchau. mês. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. tchau. Tudo de bom. Sério.